Bem-vindos a mais um episódio especial do Azug Talk. Eu sou Cláudio Fontes, presidente da Azug e CIO da Solar BR Coca-Cola. Hoje temos o prazer de apresentar o case inbound de serviços da Raizen, concorrente ao Impact Awards 2024. Agradecemos à Raizen por se inscrever nessa premiação que celebra a inovação e reconhece cases inspiradores do nosso ecossistema e por compartilhar conosco essa jornada transformadora. Hoje conversaremos com Juliane Fernandes, especialista em projetos tributário e financeiro na Raizen, que dividirá insights valiosos sobre a implementação e os resultados alcançados. Seja bem-vinda. Para começarmos, você poderia se apresentar e compartilhar uma visão geral do projeto? Além disso, nos contar quais foram os principais fatores que levaram a Raizen a investir nessa iniciativa e qual o escopo das soluções SAP utilizadas nesse projeto? Sim, bom, muito feliz por estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa jornada. A gente traz como uma jornada porque é algo bem inovador mesmo que nós estamos implementando. Bom, falando um pouquinho sobre mim, tenho 15 anos de experiência na área fiscal, atuo há 7 anos e meio na Raizen, trabalhando diretamente com a parte de automação e projetos de eficiência. Sobre o nosso projeto, acho que a grande dor da companhia, e não só da Raizen, mas como companhias ao todo no Brasil, é a questão de lançamento de nota fiscal. Aí a gente até brinca bastante que quando a gente está falando de notas de materiais, é muito mais simples, porque é algo mais comum de se ver. E quando a gente fala de embalde de serviço, se a gente estivesse falando há 2, 3 anos atrás de automatizar notas fiscais de serviço, seria algo provavelmente improvável. Então, seria algo que ninguém poderia explicar. E acho que um acúmulo que às vezes acontece também é a questão de pagamentos de multas, de juros em atraso, por não ter manifestação de destinatário, se depender do usuário, muitas vezes fazer a entrega da nota fiscal para que ela possa de fato ser processada e posteriormente ser paga. Então, é um acúmulo de atividades, e fora o esforço que a gente tem de alocação de pessoas, onde a gente poderia estar gerando muito mais valor, tanto para essas pessoas quanto para a companhia, a gente está acabando forçando, de certa forma, com que elas façam esse serviço maçante, né? O serviço que a gente costuma falar diário, de todo dia ficar lançando, conferindo nota, confere, lança, confere, lança. Eu acredito que muitas empresas estão se vendo nessa realidade e, com certeza, estão tendo a oportunidade de fazer algumas reflexões do que você está trazendo para a gente, né? Que é o reflexo do dia a dia. Você poderia compartilhar conosco as metodologias e práticas de gestão adotadas na implementação do projeto? Sim. Com essas abordagens, como, né, essas abordagens destacam a originalidade da solução em relação ao gerenciamento de pagamentos e à conformidade fiscal? Legal. Bom, no primeiro momento, eu acho que o grande princípio que a gente fala, né, quando a gente está falando de nota fiscal de serviço, a gente acabou optando por 4 modelos de documento para fazer a automatização, que é o mais conhecido, nota fiscal eletrônica de serviço, que é aquelas notas que vem o nome da prefeitura, destacado no cabeçalho, RPA, para contratação de pessoas físicas, nota fiscal de talão, por incrível que pareça, ainda existem algumas prefeituras que possuem nota fiscal de talão, e também documentos diversos, como fatura, locação, recibo, reembolso. Então, nós automatizamos esses 4 tipos de documentos. Para a gente conseguir chegar na solução ideal, a gente precisou adotar algumas metodologias. Então, a primeira, para fazer o levantamento de requisitos, a gente adotou a prática de Kanban. Então, dentro dessa prática, é uma prática ainda, né, ainda que milenar, a gente entende que muitas vezes a pessoa fala, está ultrapassada, mas para a gente deu muito certo. Então, nós levamos todo o público, né, de pessoas, a gente fez um levantamento de baseline dos últimos 12 meses de movimentação. Em cima desses 12 meses, a gente identificou quais eram as áreas que tinham maior potencial e que mais empregavam esforço no lançamento de notas fiscais. E nós chamamos essas áreas para uma sessão totalmente isolada da companhia. Então, a gente levou eles para um hotel, num ambiente onde ali despertasse a necessidade de inovação deles. E aí a gente tinha um grupo de Lean que começou a instigar o pessoal, no sentido de, num brainstorm. No primeiro momento, eles colocavam o que cada um desejava, o que seria o mundo ideal. E aí foi pontuando essas situações. Ao término disso, a gente falou, legal, todo mundo colocou a lista de desejos. Agora, o que de fato é importante e o que vai gerar valor. E aí foi onde a gente fez uma sintetização e conseguiu quebrar em 5 grandes blocos de entregáveis. E dentro desses 5 grandes blocos, a gente chegou em 147 requisitos como ideal para a solução.
Acho que o primeiro passo é entender claramente o problema, depois mapear a jornada, né? Que me parece que foi feito. E Exato. estão de parabéns. Analisando o trabalho submetido por vocês no Impact Awards, notei que um dos grandes diferenciais do projeto é a capacidade de adaptar fluxos aos processos da empresa. Você poderia nos contar como essa inovação foi implementada e de que forma o motor de low-code contribuiu para a personalização desses fluxos de trabalho? Para nós, esse foi um diferencial. A gente entrou numa jornada. Primeira, acho que a gente pode dividir em duas grandes etapas. Acho que a primeira é levantar aquilo que a gente desejava como solução, e a segunda, buscar um parceiro. A gente trata até como parceiro e não necessariamente como fornecedor, que conseguisse atender a nossa necessidade, né? Então, quando a gente foi para mercado fazer essa busca dessa solução, a gente queria uma ferramenta que ela fosse adaptável. Até porque quando a gente está falando de Raizen, a gente está falando de grupo Raizen Cosan. Então, estou falando de Raizen Energia, Raizen Combustíveis, de Moove, de Rumo, de Comgás, de Radar, enfim. Se a gente for Genós, então se a gente for levar aqui ao pé da letra, são várias empresas que a gente atua como CSC. E para suprir toda essa necessidade, a ferramenta ela precisava ser uma ferramenta de mercado, por conta da sustentação, mas que também não fosse um produto simplesmente de prateleira, que pudesse se adequar a algumas necessidades da companhia. E o legal desse projeto, que foi como a gente fez um belo trabalho, como você colocou, em relação ao levantamento dos requisitos, muitos dos itens que às vezes não eram nativos da solução, o fornecedor entendia que aquilo iria gerar valor e acabou adaptando e incluindo aquilo como parte do produto. Então, foi acho que foi uma completa parceria, de fato, acho que entre cliente e fornecedor. Juliane, sabemos que projetos inovadores podem trazer desafios. Quais foram os principais obstáculos na implementação desse projeto e como vocês conseguiram superá-los? Que lições essas experiências podem oferecer a outras empresas que buscam otimizar seus processos? Esse é um ponto legal. Assim, a gente contando parece que é fácil falar de embalde, né? Eu falo assim, nossa, tá tudo muito fácil, foi fácil de fazer, vamos fazer embalde de serviços também. Mas a gente tem uma historinha triste, né? A gente vem de um rollback, então a gente entende que foi falha de ambas as partes, tanto do fornecedor implementador como nós como companhia, mas acho que o principal é identificar o que você fez de errado e o que você pode fazer de diferente. A companhia confiou no time, entregando uma folha em branco para que a gente reescrevesse a história. Então, como lição aprendida, acho que uma das dicas que a gente traz é definir corretamente papéis e responsabilidades. Essa seria a primeira. Então, a gente saber qual o papel de cada um dentro do projeto. O segundo é a gente fazer a entrega baseada em engenharia de valor. Então, como a gente tem uma lista de requisitos, todo mundo quer pedir, a gente precisa entender o que realmente é comum e o que vai gerar valor para a companhia. Como terceiro passo, o que a gente traz? É a questão da mescla dessas duas informações, definindo ali o escopo de fato que vai ser entregue. Como quarto, a gente pegar e pensar como isso vai ser testado, porque não adianta você criar uma mega ferramenta se de fato você não a testar e não adaptar ela às necessidades de quem vai usar no dia a dia. A visão de quem está dentro de projeto, e eu falo porque eu sou de um time de projeto, atuo somente em projetos, a gente fala somente faz que é pequena, né? Mas atuo num time especificamente de projeto. Quando a gente olha para isso, a gente imagina, cara, será que a necessidade do usuário realmente eu estou ouvindo? Então, acho que um dos grandes diferenciais, lição aprendida até tirando como base do rollback, foi ouvir mais a área da ponta, a área que de fato usaria a ferramenta. E também não criar Frankenstein, igual a gente fala, né? Porque às vezes a gente vai criar uma ferramenta de embalde, aí cria uma ferramenta para a área de compras, outra para a área tributária, outra para o usuário da portaria, e na verdade a gente tem que pensar numa solução para a companhia. E foi isso que a gente tirou como lição aprendida. Acho que é a maior delas, saber ouvir e saber interpretar aquilo que realmente vai gerar valor, tanto para a companhia quanto ali também para o usuário no dia a dia. Parabéns. Sempre que nós temos a oportunidade, né, nesse momento dos nossos talks, de ter interações, quando nós temos a oportunidade de conversar de temas, né, e de conduções como a que vocês fizeram, eu acho que traz muito, mas muito aprendizado para as pessoas que nos acompanham, porque é realmente o que faz a diferença, né? Parabéns. Para encerrar, quais são os próximos passos para a continuidade do projeto Inbound de serviços e quais lições vocês aprenderam que podem ser aplicadas em futuras iniciativas? Alguma mensagem final que você gostaria de deixar
para a comunidade? Legal. Bom, os próximos passos a gente definiu que como a gente é um grupo, né, e a gente tem necessariamente 8 SAPs agora, pensando como CSC, a gente entendeu que não dava para fazer Big Bang. Então, a gente optou por fazer a cada SAP uma integração. Então, cada vez que a gente conclui um SAP, a gente começa a startar o seguinte. Óbvio que a gente não espera terminar para começar toda a etapa de mapeamento. Algumas atividades são tratadas em paralelo. Então, a gente entende que não dá para tratar como uma única entrega, ela precisa ser faseada até para que cada negócio seja atendido de acordo com a sua necessidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação ao que a gente traz de lição e que pode ser adotada para outros projetos, eu acho que o primeiro dele é definir o que é de fato entregável e o que é erro pré-existente. Isso fez uma diferença absurda para a gente como projeto. Então, eu com muito orgulho eu falo que a gente deu go live já em 2 empresas do grupo, na Raiz em Energia e na Raiz em Combustíveis, e não tivemos changes desde que foi para a produção. Então, isso falando de um projeto que é um projeto inovador, que muda totalmente a rotina da pessoa, é algo muito novo. E para a comunidade, o que eu trago é, se você já errou, não tenha medo de reescrever a história, porque a gente só está tendo sucesso hoje porque a gente entendeu e aprendeu com os erros do passado e tentou fazer, e estamos fazendo diferente agora no futuro. Parabéns, isso faz toda a diferença. Juliane, foi um prazer conversar com você e conhecer mais sobre o excelente trabalho que a Raizen está realizando. Muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Agradeço também a todos que nos acompanharam. Não deixem de seguir nossas redes sociais e a plataforma digital para conferir mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima!